Esse nosso artigo trata de um tema bastante específico, que são extradições requeridas pelos Estados Unidos da América com base no delito de lavagem de ativos, e surgiu especificamente a partir de uma análise empírica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Extradição, um mecanismo ali de cooperação jurídica, que não tem, isso inclusive foi um ponto que colocamos no artigo, não tem uma produção bibliográfica muito extensa na doutrina nacional. Então, a gente, analisando empiricamente alguns acordos do Supremo Tribunal Federal, constatamos que havia ali um ponto técnico que, na nossa visão, mereceria uma crítica acadêmica sobre o assunto. Então, fazendo a delimitação temática do nosso artigo, uma vez que a extradição tem a fase administrativa e judicial, a gente analisa a fase judicial, feita pelo Supremo Tribunal Federal, e mais especificamente a partir do controle de legalidade feito nos pedidos de extradição, que encontra, como já é de conhecimento, uma análise restrita em razão da contenciosidade limitada do sistema belga, que é adotado pelo nosso sistema jurídico. E isso traz para a gente uma limitação importante, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não adentra o mérito da imputação que o Estado requerente faz, e também não adentra a análise de prova. Então, a partir disso, a gente foca nosso artigo na análise desses acórdãos a partir da contenciosidade limitada e também da dupla tipicidade. Por que dupla tipicidade? Porque é um requisito material previsto tanto em lei, na lei de imigração, quanto, no nosso caso específico, do Tratado Brasil e Estados Unidos para fins de extradição. E nesse caso, especificamente, a dupla tipicidade entendida ali como a conduta imputada deve ser criminalizada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas essa constatação, em nossa visão, não é tão simples. E o Supremo Tribunal Federal demonstra, na análise desses acordos, que não é tão simples. Há duas posições, basicamente. Uma, que é mais restrita, e que eles analisam a tipicidade formal do delito. Se os elementos estruturantes da lavagem, no caso, são equivalentes no ordenamento brasileiro e no ordenamento norte-americano, ou seja, uma correspondência ali de elementos objetivos e subjetivos. Em nossa visão, essa análise encontra-se limitada pela sistemática adotada pelo sistema belga. Por sua vez, o Supremo também, em diversos precedentes, utiliza uma posição mais abrangente. Ela analisa os fatos imputados e não apenas o paralelismo ali dos elementos objetivos ou subjetivos do tipo. E quando eles analisam um fato, entra então essa discussão sobre a contenciosidade limitada. E aqui, especificamente, em alguns casos analisados, a gente olhou, o Supremo Tribunal fez esse comparativo em sua fundamentação dos elementos estruturantes do tipo, ou explicitamente analisa a imputação fática. E um exemplo claro é quando há consunção de delitos, há um precedente específico, que citamos no artigo, em que há imputação de estelionato e falsidade. E o Supremo defere parcialmente, falando que, com relação à falsidade, embora tenha ali previsão específica no nosso Código Penal, não seria deferida em razão da consunção. Então, restringindo um pouco mais, a gente analisa a lavagem de capitais, que no sistema norte-americano encontra uma previsão mais ampla, isso na legislação federal, a gente está fazendo esse esclarecimento, na legislação federal norte-americana, uma previsão na seção 1956, tudo isso no inglês, em uma tradução livre, nós colocamos no artigo, e também e esse delito da seção 1956, ele apresenta uma similitude muito grande com o nosso artigo 1º da Lei 9613. Mas a legislação americana vai além. Ela traz também, na seção 1957, um outro delito, não traduzido como lavagem de dinheiro ipsis literis, mas que traz também, pela jurisprudência norte-americana e também artigos produzidos lá, como uma espécie de lavagem de dinheiro. Então, ela traz ali como um delito subsidiário, que a tradução feita nos casos no Supremo Tribunal Federal é utilizada como engajar em transações monetárias com bens derivados de atividades ilícitas específicas, que seriam delitos antecedentes. E nesse caso especificamente, a tipificação trata da seguinte forma, e aqui eu vou ler o artigo para facilitar. Quem, em qualquer das circunstâncias estabelecidas na subseção D, conscientemente pratica ou tenta praticar transação monetária com propriedade oriunda da atividade ilícita em valor superior a $10.000.
E esse artigo específico da seção 1957, tanto a jurisprudência quanto a doutrina norte-americana, colocam que a grande diferenciação é que o desejo de dissimular a origem criminosa desaparece. Esse artigo, então, embora coloque ali como elementar a origem ilícita, ele não exige que haja um dolo de ocultação. Então, na nossa visão, o Estado norte-americano, na seção 1957, instituiu uma norma criminalizadora da mera fruição do proveito econômico de um crime anterior, o que, na nossa visão e da doutrina amplamente majoritária no Brasil, não constitui um crime autônomo, e sim um mero exaurimento do crime antecedente. Então, na nossa visão, essa constatação foi um tanto quanto clara e, pela diferença dogmática, a gente pensou inicialmente que, nesses casos específicos da seção 1957, o Supremo deveria, então, indeferir os pedidos de extradição formulados. Mas não foi essa a conclusão que chegamos analisando especificamente os acordos do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu coloco, no artigo nós colocamos quais foram os vocábulos utilizados, quais foram os parâmetros utilizados no site do Supremo Tribunal Federal para delimitar essa pesquisa. Isso tudo, eu acho que para evitar essa exposição, tudo isso está no artigo, a nossa delimitação da pesquisa empírica. E, ao final, nós chegamos em 6 acórdãos que analisam essa seção 1957 do Código Norte-Americano da Legislação Federal, combinado ou não com 956. E um acórdão específico, só apenas um acórdão foi indeferido o pedido de extradição, mas nos chamou a atenção um acórdão da extradição 1249, em que foi deferida e que apresenta não a fundamentação exaustiva no caso, mas menciona a análise fática que foi feita a partir do pedido de extradição, em que foram transferidos os valores da conta pessoa física para uma conta de uma pessoa jurídica, o que, em tese, aqui no nosso ordenamento, poderia caracterizar, e aqui ressalto em tese, o delito de lavagem de dinheiro. O voto condutor desse acordo não entrou no ponto, mas menciona a análise fática do contexto do pedido formulado pelos Estados Unidos da América. E isso se repetiu na extradição 1630, que é o nosso caso paradigma, que não havia sido terminado quando da elaboração do artigo, tinha apenas o voto do ministro relator, foi no julgamento virtual, mas a gente já tinha acesso a esse voto e viu que, especificamente, ao analisar a seção 1957, ele aponta a partir da circunstância fática. Ele coloca especificamente que o extraditando depositou a quantia supostamente desviada em uma conta pessoal, ou seja, ele não analisa os elementares típicos dos delitos de lavagem aqui e aquele que foi imputado nos Estados Unidos. E aqui é a grande controvérsia do nosso artigo, que e se fosse transferido para uma conta de uma pessoa jurídica? Talvez, não em nome dele, mas de outra pessoa. Poderia, nesse caso, a conclusão ser diversa, autorizar a extradição, alegando a presença da dupla tipicidade? E aqui a gente entra no cerne do artigo, que, na nossa visão, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, ele não poderia adentrar na análise fática e autorizar a extradição com base, alegando a existência da dupla tipicidade, por uma questão que envolve aqui o sistema belga da contenciosidade limitada. Porque, caso adentrasse no mérito e informasse que há uma dupla tipicidade no contexto fático imputado, ele estaria tomando o lugar do Estado requerente e tipificando, reconhecendo a existência de um elementar do tipo que o país requerente já constatou que não está presente. Uma vez que lá nos Estados Unidos, a seção 1956 tem uma tipificação muito parecida, e a grande distinção do 1957 é a desnecessidade de uma elementar subjetiva do dolo de lavar dinheiro, de ocultar, de dissimular. Então, se o Brasil adentra no mérito, no contexto fático, e reconhece que há dupla tipicidade, o Brasil não estaria analisando o contexto fático, mas sim fazendo uma recapitulação jurídica, reconhecendo uma elementar típica, subjetiva, que o Estado demandante entendeu não existir, porque se existisse, a tipificação seria o 1956 e não 1957. Então, a gente faz essa crítica à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, envolvendo o delito na seção 1957 da legislação penal federal norte-americana, nesses casos, mesmo que a descrição fática indique, em tese, a possibilidade de lavagem, o Supremo Tribunal Federal deve desconsiderar essa descrição e indeferir a extradição, porque
caso reconhecesse a dupla tipicidade, constataria a existência de um elementar que o Estado requerente optou, ou na análise dele, entendeu que não estaria presente ou que os elementos seriam insuficientes para caracterizá-la. Então, a gente faz essa crítica à jurisprudência do Supremo, de uma forma técnica, convidando, então, ali para uma revisão desse posicionamento do Supremo.